Levanta só um momentinho para a gente fazer uma oração, aí vocês podem sentar, por favor. Senhor Jesus, aprove ao Senhor, ó Deus, a estarmos aqui, reunidos entre irmãos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, Pai. Que desça do céu nessa noite, Senhor, mais uma vez, a Tua presença poderosa, que tudo que venha impedir, Senhor, os irmãos e a mim mesmo, Pai, de ouvir a Tua palavra, de entender, Pai, aquilo que o Senhor trouxe para nós, nesta noite caia por terra. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade no meio de nós, faça-se aqui, nesta noite, tudo, exatamente tudo que o Senhor desejar, Pai. Nós, além de mordomos, como foi falado, somos Teus filhos, Pai, e como tais, estamos aqui para Te ouvir, para aprender do Senhor, para que uma vez vivendo isso, possamos aplicar lá fora e trazer pessoas lá de fora para cá, para cada vez mais conhecer a Tua verdade, que é a única que liberta, em nome de Jesus, amém? Pode se assentar, meus amados, sejam todos bem-vindos mais uma vez nessa noite de comunhão, de possibilidade de ouvir uma palavra que eu tenho certeza pode direcionar a tua vida. Eu tenho aprendido, meus amados, que quando a gente tem fome, se for uma fome física, na hora do almoço, a gente vai e se alimenta bem. Mas eu tenho visto também que nós podemos ter fome de palavra, ou da palavra. E quando isso ocorre, nós temos que aproveitar todas as oportunidades de nos alimentarmos espiritualmente, que é mais importante que o físico. Amém? Que essa noite você venha entender o que Deus vai falar com você, e através de você, possamos então fazer a diferença aqui dentro da nossa casa, e aonde nós colocarmos a planta do nosso pé, amém? Eu queria que você abrisse comigo o livro de Marcos, no capítulo 1, o irmão Johnny também estava falando sobre Marcos no capítulo 6, eu vou falar para vocês sobre Marcos capítulo 1, a partir do verso 16, e é interessante, irmãos, que quando a gente começa a ler essa palavra, a gente começa a imaginar como seria, e eu queria que você nessa noite também imaginasse, você incluído nessa história, você fazendo parte, integrante, das pessoas que aqui estão, amém? Então lá em Marcos, no capítulo 1, a partir do 16, nos diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu os irmãos Simão e André, que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim, porque eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram a Jesus. Agora vai até o verso número 35, por favor. Verso 35, diz assim: tendo-se levantado alta madrugada, isso aqui está se referindo a Jesus, tendo-se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto, e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo-o encontrado, lhe disseram: todos te buscam, mestre. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que pregue também ali. E aí, esse é o nome do tema: pois foi para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Amém? Glória a Deus. Pode fechar sua Bíblia, olha para mim um pouquinho. Se Jesus entrasse por essa porta hoje, da mesma forma que ele apareceu no mar da Galileia, e ele chamasse você: venha junto a mim, porque eu farei de você pescadores de homens, você iria? Se ele falasse para você: Taira, você é uma excepcional psicóloga, mas eu quero que você venha comigo, porque eu quero que você use o que eu te dei para
ajudar pessoas, você viria? Abriria a mão do teu dia a dia, da tua rotina, para ter uma vida totalmente diferente? Então essa é a pergunta, e essa é a pergunta para cada um de nós nessa noite. Essa orientação, esse mandamento, eu posso dizer assim, ele ainda está para nós no dia de hoje. O que Jesus estava fazendo naquela praia, buscando pessoas interessadas a andar com ele ainda continua fazendo hoje. E ele nessa noite, ele está falando para você e para mim: ei, eu posso contar com você, eu posso estar andando com você, porque pessoas estão precisando, e eu preciso de uma quantidade de mais pessoas, para que a gente possa fazer juntos a diferença. Será que eu estou, uma vez que eu aceitei esse convite, será que eu estou preparado para realmente assumir, me posicionar nessa responsabilidade? Eu vou dizer para você uma coisa: muitos poderão não aceitar esse convite, por insegurança, por medo, por pensar, como que eu vou deixar a minha família? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês: esse chamado é para mim e é para vocês, mas cada um, Deus vai trabalhar de uma forma diferente. Deus não vai fazer o que Ele fez com Pedro, para trazer junto e andar 3 anos e meio, ensinando Pedro, ensinando os outros discípulos, como a Bíblia fala, mas Ele vai pegar você, trabalhar dentro de você, e uma vez você tendo qualificado ou qualificações, você vai sair, primeiro dentro da sua casa, a ministrar mais pessoas dentro da sua casa, depois dentro dos seus parentes, depois dentro do ambiente que você convive, no trabalho, por exemplo, nas ruas, por exemplo. Mas cada um, Deus vai trabalhar de uma forma. Deus vai dar uma característica. Alguém que, por exemplo, possa estar passando por uma situação difícil, Deus falar: é você que vai lá consolar aquela pessoa. Alguém que está passando por uma situação que não tem comida em casa, Deus vai falar para você: ó, vai lá, compra uma marmita, leva para aquela irmã. Deus vai fazer você a conhecer pessoas que têm necessidades de materiais de construção, e é você que Deus vai usar para ajudar aquelas pessoas. Cada um tem um talento, cada um tem um chamado específico. Esse texto me chamou muita atenção e me deixou muito feliz, porque para mim, uma das coisas que Deus me deu, e eu estou aprimorando isso, é o dom de ser mestre. Mas de ser mestre para mim, estudar a palavra, entender a palavra, desmiuçar a palavra e trazer a palavra para vocês de uma forma mais serena, mais objetiva, mais leve, mais em cima da verdade. Então, se Deus deu isso para mim, não significa que Ele deu isso para você também, mas Ele com certeza deu algo para você. Muitas vezes você está preocupado, dizendo assim: eu não posso nem pensar nisso, porque quem está precisando de socorro sou eu. E eu vou te dizer uma coisa: quem anda com Jesus, já é socorrido de imediato. Tem uma parte da Bíblia, meu irmão, que assim, a nossa mente não tem como dimensionar, quando fala assim, que se existisse livro para escrever tudo que Jesus fez, não daríamos conta. Ou seja, de novo, quem anda com Jesus, já é uma pessoa curada por natureza. Quantas e quantas pessoas, eu ficava imaginando, quantas pessoas Jesus encontravam, e Jesus falava: o que você quer que eu faça? Eu quero isso. Fica assim, mestre, meu funcionário está perecendo, só daqui onde o senhor está, se o senhor falar alguma coisa, ele vai ser curado. E era. Deus está procurando esse tipo de pessoas, que se posicionem, e que tenha pela fé, essa ousadia,
de levar a tua palavra, de profetizar na palavra, na vida de pessoas, de impor as mãos, Alessandra, na vida de pessoas, e pelo poder da palavra, essa pessoa está curada. Gente, eu ouvi uma frase, algumas semanas atrás, que me parou, me fez eu fazer uma reflexão. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa frase da forma que eu ouvi, que é a seguinte: seja Deus verdadeiro e todas as circunstâncias mentirosas. E eu fui procurar na Bíblia se realmente está em isso, e tem, não totalmente com essas palavras, mas na fala, seja Deus verdadeiro em tudo, e todas as situações que você possa estar duvidando, seja mentira, porque se Deus é verdadeiro em tudo, o resto, é fichinha e pode ser alterado. Se uma pessoa está doente, seja Deus verdadeiro. Isaías: todas as nossas enfermidades foram curadas todas as nossas enfermidades foram curadas na cruz, pelas suas enfermidades nós estamos sarados. Seja Deus verdadeiro. A circunstância, mentira, não existe mais. Mas lá fora está precisando de pessoas que tenham esse entendimento aqui de dentro, para levar para lá, para impor as mãos e pessoas serem curadas, pessoas necessitando apenas de um abraço, que estão pensando em suicídio, querendo apenas um abraço de alguém para falar de Jesus. Numa parte do texto, não precisa abrir, nos versículos 17 e 18, Jesus chamou os discípulos. Hoje Jesus está chamando você como discípulos, para andar com Ele, para conhecê-lo, para aprender com Ele, para depois manifestar o poder que já existe em você, através do Espírito Santo. No versículo 36, fala que os discípulos procuravam Jesus, porque eles não sabiam onde Jesus estava. Lá fora, as pessoas estão procurando Abraão, Jesus, umas caladas, que não conhecem Jesus ainda, outras com vazio, e não sabe o que fazer, e fica num estado mental de inércia, sem entender o que está acontecendo. É aí que vocês, irmãos, e eu temos que entrar e levar a palavra, levar um abraço. Dias atrás, terça-feira, eu saí de casa, eu vim comprar uma cama hospitalar, aqui na Vargem Grande, uma cama usada. Objetivo: comprar a cama, só isso. Emprestei um carro, um parente, e vim aqui perto comprar a cama, para o meu filho, João Gabriel. A princípio era só para comprar a cama. Quando eu cheguei, a mãe do menino me recebeu, feliz da vida, sorridente, tudo. E eu falei para ela que eu estava lá para comprar a cama. Ela me mostrou a cama, e eu perguntei: cadê quem estava nessa cama? Ela falou: é meu filho, o nome dele é Tiago, e a palavra também fala de Tiago. É Tiago, venha conhecer meu filho. Ela me permitiu eu entrar na casa dela. Quando eu entro na casa dela, eu vejo aquele menino, que para mim não tinha mais que 23 anos, aquele menino tomando leite pela sonda, também igual ao meu filho. Aquele menino ali, de óculos, quer dizer que ele tinha visão, ou tem a visão. E eu comecei a falar com ele, e ele apenas totalmente contorcido devido à doença, ele olhou para mim assim, deu um sorriso, eu não me contive, eu peguei esse menino, eu abracei, e comecei ali a orar com ele, e a mãe dele começou a chorar, e foi um mover tão gostoso, tão grande. E aí eu fui ver o histórico daquele menino, que não era bem um menino. A mãe falou: você sabe quantos anos ele tem? Eu falei: deve ter no máximo uns 25. A mãe falou: tem 40 anos. 40 anos com uma feição de um corpo de 20, 25. Ela falou: pois é, até os 36, ou seja, 4 anos atrás, meu filho era normal. Meu filho inclusive formou em teologia, conhecia toda a palavra, adquiriu uma doença rara, que foi definhando a partir do cérebro, e o cérebro começou a ser afetado, e o corpo dele começou a ser afetado, ele parou de andar, de mexer.
Hoje ele vive numa cadeira de roda 24 horas e na cama. Mas mesmo assim, a fé daquela mãe, o entusiasmo daquela mãe, fazia toda a diferença. E eu agarrei aquele menino com vontade, olhei dentro do olho dele, segurei na mão dele e falei: a partir de hoje, as minhas orações também estarão voltadas para essa. Eu chamo de criança, mesmo sendo 40 anos, eu chamo de criança. Deus me levou, me tirou lá de perto do CPA para vir aqui conhecer uma situação e conhecer uma pessoa de Deus. E detalhe, em nenhum momento ela me falou do pai do menino. Provavelmente, como as estatísticas falam, 90% dos homens, e essa conferência é para isso também, os homens abandonam a esposa quando têm filhos especiais. Se acovardam diante de uma situação. E o que não é tão fácil, torna-se muito mais difícil. Eu saí daquela casa assim, soluçando. E eu tive a oportunidade de levar o meu irmão comigo, e falei para ele que o neto dele tinha acabado de nascer há uns 3 meses atrás. Eu falei para ele: quando o seu neto nasceu, eu me alegrei muito sozinho no quarto, e chorei de alegria, porque o seu filho, quando nasceu perfeito, não precisou de nada, e agora você está vendo situações de uma realidade que o povo vive, e o que eu prometi para aquela mãe, eu vou cumprir, porque seja Deus verdadeiro e aquela doença mentirosa, e eu creio que Deus vai fazer uma obra naquela família, vai restaurar a vida daquele menino, vai restaurar a vida daquela mulher, que para sobreviver, faz marmita para vender ali no bairro, aqui de perto. Não dá tempo, irmão, Jesus está chegando, e a chegada dele está muito próxima, e se nós não levarmos a palavra, nós que recebemos a palavra, quem vai levar? Essa responsabilidade é minha e é sua. Talvez você possa dizer: mas eu não consigo, eu não posso, eu não tenho dons, eu não sei orar, eu não sei nada. Mas tem uma palavra lá em 1 João 14, 12, que Jesus diz: tudo que eu fiz, vocês podem fazer, e fazer muito mais. Então não temos desculpa, porque seja Deus verdadeiro, e essa palavra é verdade, seja Deus verdadeiro, o medo mentiroso. Então, se eu começo a entender isso, eu começo agora a entender sobre reino, sobre quem eu sou e sobre o poder que através do Espírito Santo está em mim. Então agora eu posso e devo fazer o que Jesus fez, levar a palavra a todos que necessitam. Se há uma oração, eu vou lá e vou orar. Se precisa de uma marmita, eu vou lá, levo uma marmita, não, eu já vou levar um sacolão inteiro. Se precisa de uma carona para ir para o hospital, eu vou fazer isso. Se precisa de alguma coisa, Deus vai usar quem? Eu e você. Eu e você. Eu e você. Essa palavra tocou no meu coração quando Jesus falou: pois foi para isso que eu vim. E através do foi para isso que eu vim, Ele tocou em você. Alguém levou a palavra para você. Eu não sei se você nasceu num berço cristão ou não, eu não, mas alguém levou essa palavra para mim, mesmo talvez não entendendo da íntegra, levou essa palavra para mim, e meu coração, um coração sofrido, um coração vazio, uma mente perturbada, eu recebi essa palavra, e este ano, já tem 16 anos, que eu venho aprendendo dia após dia, me alimentando dia após dia, e todo dia eu vivo numa novidade de vida, porque todo dia Deus fala uma coisa nova ao meu coração, todo dia Deus me dá livramento, todo dia Deus me dá esperança. Eu estou aqui hoje, mas a visão que Deus me dá não é hoje, não é de hoje. A visão que Deus tem me dado é coisas que vão acontecer daqui a algum tempo, que pela fé eu fico muito feliz e tranquilo, porque sei que vai acontecer.
Mas por quê? Porque eu vou lá onde está escrito o que Ele fala na sua palavra, a meu e a seu respeito. Então eu vivo a palavra de Deus todos os dias, independente das circunstâncias, independente das situações, independente dos problemas que eu possa estar passando, seja Deus verdadeiro e as circunstâncias mentirosas. Muitas pessoas, muitas vezes, falam, mas Deus não fala comigo. Deus pode até falar para o Senhor. Fala, meu irmão. Deus fala quando você abre a palavra, quando você faz uma imersão na palavra, quando você tira um momento para fazer uma reflexão, que seja num versículo, Deus vai falar com você de alguma forma. A questão é que nós, nesse ativismo diário, nós temos tempo para tudo, mas nós não temos meia hora para ouvir a palavra de Deus, para refletir sobre uma palavra. Mas queremos resultados extraordinários, mas Ele tem falado para nós. Ele fala em Provérbios de uma forma tão objetiva, você não precisa nem ler todo o provérbio. Pega um verso do Provérbios e fica nele, vive ele, e veja a transformação da tua vida. Pega o Salmo 93, onde fala, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Viva isso. Ele que está falando, eu não vou te deixar faltar nada, se eu for o seu pastor. E se Ele é o meu pastor, eu faço questão de ouvir o meu pastor, não porque eu vou barganhar, mas porque Ele vai me levar em pastos verdejantes, é porque Ele vai me deixar em águas tranquilas, não em turbulência, porque Ele vai me fazer assentar com os meus inimigos numa mesa, porque o cálice dele vai transbordar sobre mim. Então eu começo a entender essa palavra, eu começo a entender o reino, e eu começo então a viver diariamente o que a palavra diz, porque se eu creio que essa palavra é de Deus e é verdadeira, o resto das circunstâncias vão se mover e vão obedecer o que o Pai que escreveu essa verdade, que tudo Ele pode, vai fazer em todas as circunstâncias. Nós não podemos mais viver mais um dia vazio. Uma das coisas que serão ministradas aqui no final de semana, pode ter certeza, para homens, que vai falar sobre legado, vai falar sobre vida de pessoas na Bíblia, que foram transformadas totalmente pela palavra, por ter conhecido a Deus. E eu faço um convite para você em nome de Jesus. Essa palavra mudou a minha vida, essa palavra pode mudar a sua vida, e vai mudar a sua vida, se você assim permitir, porque Ele não vai te obrigar, não vai, mas se você quiser realmente fazer a diferença, ser uma pessoa diferente, em Cristo Jesus, Ele já começou então a falar para você, vem comigo, eu estou te chamando, vamos pescar pessoas, vamos fazer móveis planejados para pessoas, eu estou te convidando, vamos fazer uma psicologia com pessoas, vamos adorar com pessoas, e assim cada um na sua área, até na área de tecnologia Ele usa, por que não usar você? Ele quer sim usar você, mas nunca pense que você é pequeno. Mas mesmo se você pensar que você é pequeno, Deus é especialista para pegar quem é pequeno, para pegar quem está no monturo, para quem está até no lixão, e fazer se assentar com pessoas grandes, com príncipes. Mesmo porque Deus não criou você para viver no monturo. Deus, como Pai, Ele é Pai, mas Ele também é Rei. E se Ele é Rei e você é filho, você é príncipe, você é princesa. Na mesa de Davi, uma mesa gigante, eu posso imaginar, tinha todos ali quem ele queria, até Mefibosete ele mandou chamar, que era um amigo dele, filho do amigo dele, venha, você vai sentar na minha mesa. É assim que o Pai faz, é assim que quem a gente ama faz, e esse é o melhor momento para você fazer agora a diferença. Nessa noite, Deus está te fazendo um convite.
Vem andar comigo. Você acha que você está passando por situações? Eu vou curar a sua situação. E através do seu testemunho, você vai levar para outras pessoas que estão passando por situações idênticas a você. E é você que eu vou utilizar para fazer com que ela aceite o meu nome como o único, suficiente Salvador da vida dela. Isso não tem idade. Isso não tem idade. José do Egito começou a ter os seus primeiros sonhos aos 17 anos. Quantos foram que Deus usou depois dos 40, depois dos 80? Não tem idade. O que Deus está procurando é alguém que tenha um coração disposto a conhecê-lo, a conhecer a tua palavra, mas isso não basta, a obedecê-lo, e depois ter uma entrega total a Ele. Quando você diz entrega, você tem que entender que se você for andar com Cristo, e Ele fala que é estreito, a porta é estreita, vai exigir de você uma entrega. Que entrega? Salmos 1 diz: não se assentai nas rodas dos escarnecedores. Você vai ter que ser mais dele e menos do mundo. Você vai ficar mais junto em casa, não vai mais para o bar. Você vai ficar mais com os filhos, não precisa mais ficar saracoteando lá fora. Por quê? Porque agora você é uma nova criatura, agora você é uma nova pessoa, agora você tem uma identidade de Cristo, agora você é filho, e como filho, Ele te deu vestes novas, sandálias, anel, e preparou o maior banquete para você. E tudo isso eu consigo enxergar pelos olhos da fé. A partir de hoje, meu irmão, não pode ser mais o mesmo. Você não pode ser mais a mesma. Aonde você for, se realmente você tem o Espírito Santo, e eu creio que o Espírito Santo está aí em você, aonde você for, você vai ser um mensageiro de Cristo, você vai ser um agente de Cristo, para levar a palavra. E no final do texto que eu li, diz assim lá em 39, então ele foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles, expelindo os demônios, ou seja, libertando, curando, salvando e transformando. E Deus vai usar eu e você para fazer isso. Eu vou dizer uma coisa para você: eu já estou nessa estrada. Eu já estou nessa estrada. A pessoa deu oportunidade, eu já estou ali falando de Cristo. A pessoa, eu percebo que a pessoa está por uma situação, eu já chamo para conversar. A pessoa está precisando de um recurso, eu não meço. Se eu puder ajudar, eu ajudo. Eu não penso como é que eu vou ficar, mesmo porque eu já entendi que quem me dá os recursos é Ele. E se é Ele, eu tenho que parar para analisar, porque muitas vezes eu, até num louvor, numa adoração, é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, e começo a falar que tudo é dele, mas na hora que realmente a situação vem para a prática, não é bem assim, mas pode ser assim, se você assim entender. Na semana passada eu falei sobre recursos, e aí eu aprendi muito sobre isso. Eu não corro mais atrás de recursos. Eu entendi que o recurso não vai mudar a direção da minha vida. Eu corro atrás de cumprir o propósito. E se o propósito precisar do recurso, papai garante para mim todo o recurso. E assim vai ser na sua vida. Não pensa no que você está precisando, pensa no propósito. E o que você estiver precisando, papai já disponibilizou. Efésios me promete isso. Efésios fala que todas as bênçãos já foram disponibilizadas nas regiões celestiais. Lá em Gênesis fala que não existia nada, mas através da palavra, faça-se isso,
fez o sol. Faça-se a terra foi feita. Faça-se o mar foi feito. Se essas bênçãos estão nas regiões celestiais, cabe a você agora falar diretamente com Deus e pôr o seu coração para fora. Faça-se isso nessa situação, que seja Deus verdadeiro e essa situação mentirosa. Isso vai acontecer. Essa saúde na minha família já aconteceu. Muda o tempo verbal. Senhor, me ajuda nisso. Não, Senhor, não fala mais isso. Fala, Senhor, obrigado, porque isso nós já conseguimos pela fé. Mas meu filho continua com febre. Não é o que você vê, não é o que você pensa, é o que você crê. Então não peça mais para o Pai, me arruma isso, me ajuda nisso. Começa a orar agradecendo, porque Ele já fez isso. O Evangelho diz: tudo que você pedir ao Pai, e esse é uma chave da oração, meu irmão. Tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, Jesus falando, assim será. Então muda até isso. Jesus me ajuda. Fala assim: Senhor, Pai, em nome do teu Filho Jesus, eu declaro essa doença curada na vida de fulano. Eu declaro meu filho liberto das drogas. Eu declaro essa situação de miséria na minha casa, porque filho de rei não pode viver uma vida de miséria. Eu declaro que não terei mais solidão na minha vida. Eu declaro que o meu filho já chegou, já foi liberado, em nome de Jesus. E aí você alegra o coração de Deus, porque Deus lá de cima, Ele pode estar olhando. Agora que meu filho entendeu, agora está na hora, não de abrir a torneira, mas de abrir as comportas, porque ele já entendeu o que é viver para o reino, para as pessoas, com propósito, como Jesus disse no verso 39. Aqui fala de Galiléia e outras cidades. Eu poderia falar que Jesus está te chamando hoje para ir pregar para Cuiabá, além de Vargem Grande, Poconé, Livramento, Cangas, Acorizal, Cáceres, aonde você tem parente. É aí que Deus quer que você venha a levar a palavra dEle. Mas para isso, essa palavra primeiro tem que estar impressa no seu coração, entendendo de uma vez por toda: Pai, eu sei que o Senhor é bom, eu sei que a tua misericórdia é infinita, eu sei que o Senhor habita em mim. E eu me posiciono nessa noite como um dos seus pescadores, e vou levar sim a tua palavra, custe o que custar, aonde for necessário. Se você tem afinidade e conhece pessoas nos hospitais, vai no hospital, meu irmão. Vai no hospital. Se for em outro lugar, Deus vai falar, o Espírito Santo vai te direcionar. Acorde de manhã e fala: Espírito Santo, aonde que o Senhor quer que eu vá hoje, ou com quem levar a tua palavra? E Ele vai sussurrar no teu ouvido: faça isso. E aí começa a palavra de revelação, que é uma das coisas que a palavra fala muito. Deus vai falar para você, vai mostrar para você: aquela pessoa está com problema daquela situação, daquela doença. Vai lá e põe as mãos sobre ela. E se você obedecer e não duvidar, você pode ter certeza, essa pessoa já é curada. E seja você um instrumento, uma ferramenta que Deus quer usar para fazer prodígios, milagres e maravilhas. Não tem como mais, depois que você é picado pela palavra, não tem como mais você ser o mesmo. Não tem mais como você voltar atrás. Não tem como. Porque quando você conhece o amor e a misericórdia de Deus, verdadeiramente você se torna uma nova pessoa. Eu quero que você fique em pé. Eu quero que você vá para casa hoje entendendo que Deus nessa noite te deu uma orientação, uma
uma ordenância para que você busque a palavra dele todos os dias. Não fique apenas com as palavras dos cultos. Isso é ótimo, isso te alimenta, isso dá ânimo. Mas no dia a dia, lá na tua casa, nas situações que você está, é você e Deus, todos os dias, todas as noites. E Ele quer trazer revelações extraordinárias para você. Para você quem? Algumas pessoas não, para todos que buscarem a sua palavra. Porque se você está aqui hoje, é porque existe um propósito na sua vida. E Ele não abriu mão de você quando você precisou. Agora Ele quer usar você, para que através de você pessoas sejam alcançadas lá fora. Mas arruma a sua casa primeiro. Arruma o seu telhado. Arruma o teu quarto. Arruma a tua sala. Para que todos que olharem para você e para mim possa dizer: eu quero o Deus desse cidadão, eu quero o Deus dessa irmã. As pessoas vão começar a partir de hoje a chegar perto de você, e eles vão começar a pedir para você: irmã, ora para mim. Irmã, eu estou com um problema assim, eu não quero nada, eu só quero que você me abrace e ore por mim. As pessoas vão começar a buscar os homens dessa casa que estão nos ouvindo e falar: eu preciso de uma palavra de conforto, eu penso até em suicidar, e eu estou decidido a abrir mão da minha vida. E Deus vai usar você para salvar uma vida. Na verdade Ele vai usar você para salvar não uma vida, mas uma família inteira. Mas para quem? Para quem ouviu o chamado. Vamos pescar junto, aceitar o seu convite, andar com Ele, aprender com Ele. E detalhe, nos seus últimos dias Ele falou: eu vou para o céu, eu vou ascender aos céus, eu não vou estar no meio de vocês. Isso de fato aconteceu. Mas Ele também falou: mas não te deixarei órfãos, eu deixarei, enviarei o Espírito Santo de Deus para habitar dentro de você. E dentro de você vai existir um poder, o poder do Espírito, no qual agora você vai andar em espírito e em poder. E a quem você determinar cura, será curado. A quem você profetizar libertação, será liberto. A quem você determinar cura de vícios, será atendido. Mas pelo nome de Jesus. Meu querido, eu não sei o que você possa estar passando, mas esse Deus que eu prego hoje, Ele me tirou do buraco da solidão. Ele me tirou do meio das rodas de pessoas que se diziam me querer bem e ser meu amigo. Eu abri mão de tudo, e o que eu ganhei com isso principalmente foi uma paz, uma alegria, de poder toda noite dizer: Senhor, obrigado por mais um dia. Senhor, não me falta mais nada, porque tudo o Senhor tem me dado. E o que eu até penso que eu não tenho, o Senhor já disponibilizou para mim, e eu tomo posse da mesma forma. Como eu disse, eu não sei como é que você está, mas esse Deus me curou, me sarou, me libertou, e esse Deus vem me transformando todos os dias, para que eu seja mais pequeno no sentido de servir, mas mais filho no sentido de amar. Aonde eu vou, mesmo que eu não abra a boca, as pessoas olham e falam: você é crente,
E eu falo, sou crente, dizimista e ofertante, porque acredito em Deus e faço o que eu posso para o reino. Se você, por algum motivo, se desviou do caminho de Jesus, você que já andava com Ele, mas aconteceu alguma coisa na sua vida que você se esfriou e você se afastou desse caminho. Se você quer um novo encontro com Jesus hoje, vem aqui na frente, eu vou orar por você. Eu vou fazer uma aliança novamente de você com o Pai, para que você possa ter uma nova vida, continuar sendo uma outra pessoa que Ele reservou para você. Queridos, a palavra, e toda vez ela me indica falar isso para vocês. O Salmo 139 diz que todos os nossos dias já foram escritos. Você não é obra do acaso, você não é obra de coincidência. Deus já escreveu tudo sobre você, e o que Ele escreveu, eu posso te garantir, são só coisas boas, mas cabe a você viver tudo que Ele já escreveu no livro da vida para você viver. Então esse é o teu melhor momento, essa é uma melhor oportunidade. Se você quer aceitar Jesus como o seu único e suficiente Salvador, esse é o momento. Venha até aqui que eu vou orar por você. Assim como Ele me transformou, Ele vai transformar você.